chega, não dá mais. Realmente, a hora do divórcio chegou para Lewis Hamilton e a Mercedes. Não tem mais jeito. Vamos falar disso a partir de agora. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigas e amigos do Grande Prêmio. Pedro Henrique Marum aqui, tudo bom com vocês? Espero que sim, hoje é segunda-feira. Vamos começar essa semana que acaba de passar do GP da Austrália. A gente vai se recuperando biologicamente desse fim de semana de madrugada. Em 2 semanas tem Fórmula 1 no Japão, madrugada de novo, depois tem China, enfim. A madrugadona vai ser recheada aí nas próximas semanas. Já essa semana não tem Fórmula 1, mas tem, claro, Fórmula E no Japão, transmissões do Grande Prêmio e afins. Mas eu quero falar, não vou falar do Sainz, que conquistou uma belíssima vitória. Para mim, a maior vitória dele na Fórmula 1 em Singapura no passado foi legal, mas essa história de recuperação de uma cirurgia, dúvida até sexta-feira se ia participar na corrida ou não, e no fim das contas uma atuação impecável, mesmo com o abandono surpresa do Verstappen. A atuação do Sainz é impecável, um controle de corrida, um ótimo ritmo, dobradinha da Ferrari, tudo muito legal, Norris indo ao pódio com a McLaren também, boas histórias. No fim, o acidente o acidente do Russell, mas que o Alonso acabou sendo punido também por frear cedo demais. Tem ótimas histórias esse GP da Austrália, que foi uma corrida legal, foi a melhor das 3 corridas do ano até agora. Mas eu quero falar de Lewis Hamilton e da Mercedes. É o seguinte, o Hamilton abandonou a corrida antes da marca de 20 voltas, 20 de 58, então bem no início. Essas coisas acontecem, né? Um problema de motor, tirar um piloto da corrida, isso não é uma grande questão. Mas a minha opinião de hoje, ela me remete, é mais importante até, como referência, a gente olhar para o que aconteceu antes do começo da corrida. Então, os pilotos estavam alinhando no grid para preparar a largada, quando o Hamilton pergunta no rádio da Mercedes: e aí, pessoal, vocês têm certeza que essa é a escolha certa de pneus? Certamente porque ele olhou para os seus oponentes e viu que não tinha ninguém mais andando de pneus macios, né? Os pneus macios eram raridade no começo da corrida. Pois bem, eu entendo a discussão sobre se havia a estratégia correta ali ou não, né? Tinha gente largando de macios, tinha gente largando de duros também, caso do Alonso, por exemplo, e do Hülkenberg, e a grande maioria dos pilotos largava de pneus médios. No fim das contas, acabou não fazendo uma diferença tão grande, pelo menos a divisão entre médios e duros, né? A gente não tem uma noção de como seria perfeitamente a estratégia para o Hamilton com os macios, mas não creio que seria nada muito dramático dentro do contexto do que a corrida apresentou. Até porque a gente viu o momento a janela de ultrapassagem inicial, a janela de pit stop inicial ali, em que o Hamilton também estava inserido, e ele brigava ali com o Pérez no momento em que teve problema de motor. Até se impressionou, né? Tem o setor ali da pista do Albert Park que é praticamente só reta, e ele falou: pô, esse carro aqui é rápido pra caramba, não tem como esse carro da Red Bull. Bom, tudo isso me leva me remete a esse momento do começo da corrida, porque é o seguinte: a equipe não resolve no momento em que o piloto vai alinhar que tipo de pneu vai usar, né? Isso é resultado de uma série de discussões na sequência da classificação, no dia da corrida, ainda na noite do sábado, depois de análises de dados, de telemetria, da pista, aquela coisa que os pilotos e as equipes sempre falam depois da classificação, né? Vamos analisar os dados e durante a noite e chegar à conclusão e tentar melhorar, enfim. Então, tem aí o briefing depois da classificação, tem as conversas depois das análises, tem amanhã do domingo,
Tudo isso para que equipes e pilotos arredondem estratégias e cheguem a um acordo. Talvez, às vezes, isso é mais do feeling do piloto, às vezes é mais imposição da equipe, mas a gente está falando do Lewis Hamilton, né? Nunca vai ser 100% imposição, a equipe vai mandar sem dar nenhum crédito a ele, nenhum nível de opinião a ele na estratégia da própria corrida, sobretudo para a largada. Eu achei muito curioso a Mercedes querer largar de pneus macios. A gente viu que durante a corrida quase ninguém usou pneus macios, não só não largou mas não usou ao longo da prova. E a Mercedes foi muito mal com os pneus macios nos treinos livres. Então, eu não achei que a Mercedes fosse ser a equipe a desfraudar esse tipo de pneus mais aderentes para a corrida, especialmente num dia de temperatura não tão alta. O asfalto até estava um pouco mais quente do que nos outros dias, né? Não era a previsão do tempo, mas estava um pouquinho mais quente. Mas não era um dia de tanto sol, era um dia nublado também. Então, a decisão me surpreendeu. Mas essa conversa é inacreditável, né? Mostra que a confiança de um com o outro, do outro com um, é muito baixa. Aí tem um problema com o motor, que também é algo que agrava a situação. E aí, cada momento de interação entre Hamilton e Mercedes parece algo caricato, né? Alguma reclamação sobre algo básico por parte do Hamilton, que publicamente, tira os rádios aqui num momento, ele dá todas as declarações certas publicamente, né? Mas se você vai percebendo a maneira como ele se comunica via rádio, a maneira como ele fala diretamente com a equipe, aquilo que a gente tem acesso, fica claro que há um incômodo evidente. E a equipe também já não tem, com todo o respeito que tem a oferecer com o Hamilton, já não tem mais que ficar lidando com o capricho de um piloto veterano. E aqui não é dizer que o Hamilton é primadona nem nada, mas assim, estamos falando de pilotos campeões mundiais. Esses caras que chegam nesse nível, especialmente que ganham mais de um campeonato, que são de fato grandes pilotos de suas gerações, eles têm desejos firmes a serem atendidos. Normal que seja assim. Eles alcançaram esse posto. E a Mercedes já está também pensando no futuro. Ela está pensando, mesmo que não vá abandonar esse ano, o W15 é um carro que tem mais valências do que o W13 e o W14, isso é muito claro. Ela ainda tem, como falam o tempo inteiro, que desbloquear. Então é desbloquear desempenho, desbloquear consistência, porque o carro às vezes é bom em curva veloz e ruim em curva de baixa, às vezes é o contrário, como foi na Austrália, por exemplo, em relação à Arábia Saudita. O próprio Hamilton falou sobre isso. Tem algumas coisas que entender nesse carro, também para o desenvolvimento que vai valer para o ano que vem, vai valer para o próximo piloto que chegar para render o Hamilton, enquanto o Hamilton olha para uma Ferrari muito superior e já imagina o que ele consegue fazer com esse carro. Então é evidente que chegou a um ponto, já cruzou a relação entre Mercedes e Hamilton, cruzou o Rubicão, né? O Rubicão, claro, é o rio na Itália, que demarcava ali o lugar onde exércitos não poderiam chegar no Império Romano, em Roma, porque senão o governo responderia. E é ali que começa o marco da Guerra Civil de Júlio César, né? Quando ele avança para Roma, cruza o Rubicão com o seu exército e começa a guerra lá naqueles tempos. Então Hamilton e Mercedes cruzaram o Rubicão com respeito, não há briga, não há ódio, não há até agora, pelo menos, uma chaga irreversível entre as partes, mas elas já não se entendem mais. É o tipo de queda num relacionamento que só pode terminar com o divórcio. O divórcio chega na hora certa e vai ser muito bom para as duas partes, que ainda vão ter que arrastar um restante do ano que, na real, ninguém quer fazer. O que vocês acham da relação entre Hamilton e Mercedes e do que virá ao longo do ano? Hamilton ainda consegue alguma coisa boa? Eu acho que ele pode conseguir alguns resultados específicos, porque a gente está falando do Lewis Hamilton, mas nada que mude essa minha opinião. Quero saber o que vocês pensam e, claro, pedir para que deixem o like no canal também, a curtida no canal,
e o seu comentário, que é muito importante. Um beijo e até a próxima.